Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPCast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e entramos no mês de abril. Entramos no mês da conscientização que a ONU instituiu como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E isso acontece no dia 2 de abril. E o INPCast vai mergulhar nesse assunto. Porque acreditamos que, a partir dessa informação de qualidade, de confiança, ética, a gente promove mais empatia, mais respeito, mais inclusão. E hoje nós vamos falar sobre o vínculo terapêutico. Como essa relação de confiança, de acolhimento, se torna ali um terreno fértil para que os meninos se desenvolvam da melhor maneira possível. E isso vai além do setting terapêutico. Como essa relação também pode fortalecer os vínculos fora, na escola, com a família e em outros ambientes. E para isso eu estou aqui com o Matheus. Matheus Oliveira, muito obrigada por participar desse podcast. Eu que agradeço o convite, Michele. Muito obrigada por ter aceito esse convite. O Matheus, ele é professor, ele é musicoterapeuta e psicólogo em formação, é analista do comportamento e está aqui com a gente hoje. Uma satisfação enorme estar aqui. Eu sou muito fã desse projeto, acompanho, sigo todos os INPCasts, tenho assistido e apreciado e vibrado a cada conquista, porque eu sei que aqui é feito com muito amor, com muito carinho, Michele? E desde todo o processo criativo, até a parte da estrutura, até a parte dos mínimos detalhes que eu sei, que você, que o Thiago, toda a equipe do INPE tem, em estar realizando esse projeto. Então, ter sido convidado, para mim, é um motivo de muita honra e satisfação pessoal. Espero poder contribuir com a minha experiência desses quase 10 anos aí de vida terapêutica. Matheus, muito obrigada. E olha só, gente, Matheus já deu a primeira dica aqui, hein? Ele é um assinante ali do INPCast. Você se inscreva no canal também e seja assíduo, porque, gente, informação aqui é mato, vamos dizer assim, E aí nós vamos falar sobre vínculo terapêutico. Matheus, como você define vínculo terapêutico? Então, Michele, o vínculo terapêutico, ele é um dos elementos ali da terapia, que quando você pensa em terapia, você tem que primeiro fragmentar as partes que são, digamos, mais sensíveis e aquelas partes que vão te exigir um empenho para que ela ocorra. Porque a terapia não é só a intervenção. Então, o processo terapêutico, ele é muito mais amplo e pode ser muito mais complexo do que as pessoas comumente tendem a acreditar. De forma que muitas informações que são levadas ali pelo senso comum, elas distorcem realmente o verdadeiro significado do processo terapêutico. O vínculo, ele é tão importante quanto a parte da anamnese, a parte da entrevista inicial, porque o vínculo, ele é resultado de um bom repertório de conhecimento, a sua abordagem terapêutica, a forma como você vai estruturar os seus atendimentos, Tudo isso é pautado no vínculo, porque o vínculo, ele é que define o sucesso ou o fracasso da sua intervenção. Então, o vínculo, além de ser um elemento ali que ele vai determinar a sua abordagem terapêutica, ele vai ser fundamental para que você possa perceber elementos que são invisíveis, que muitas vezes a gente não consegue identificar na entrevista, na anamnese. Muitas vezes, conversando de forma informal, você não consegue também identificar alguns elementos, você consegue... Às vezes você está no atendimento e aí você percebe um comportamento diferente na criança. Eu vou colocar a criança, que é o nosso público-alvo, Mas também na terapia com adolescentes, na terapia com adultos, Então, você tem um olhar diferenciado ali na terapia, durante a intervenção, faz com que você perceba algum comportamento que não foi mencionado. Mas para isso,
precisa estar, o paciente precisa estar inserido num ambiente de confiança, de segurança, e aí, em cima daquele comportamento que você percebeu que não foi antes mencionado, ou não foi percebido, você consegue direcionar um rumo diferente para a sua terapia, que pode fazer toda a diferença. Então, a gente trabalha com comportamentos, nós somos analistas do comportamento, né? Então, em cima daquilo, eu consigo elaborar toda uma estratégia, todo um plano terapêutico. Então, sem vínculo, isso não é possível. Então, o vínculo terapêutico, inclusive eu acho que as pessoas deveriam fazer formações específicas só para isso. Só para vínculo. Porque por exemplo, o vínculo você não tem vínculo na faculdade. Você não tem essa disciplina. Você não aprende, você aprende sobre respeitos, aquela coisa ampla, né? Empatia, que é um termo muito usado hoje em dia, principalmente na nossa área, né? Mas vínculo é uma coisa que muitas vezes tem que ser inato do terapeuta para ele poder conseguir obter esse resultado. E você falou uma coisa muito importante, Matheus, porque assim, nós como analistas do comportamento, a gente tem que observar como essa criança se comporta para que a gente consiga acessá-la. Claro. Né? E isso é importante? Muito. Por quê? Por exemplo, né, nós temos que fazer, muitas vezes, a avaliação de preferência da criança, né? Então, a gente faz a entrevista inicial, recebe a família, a gente tem aquele momento de escuta, né? Onde você vai ali captar todas as informações pertinentes, né? Você tem que saber, por exemplo, hoje nas formações, a gente já existem até termos que fragmentam o comportamento. Antes a gente tinha só comportamento-problema. Na literatura é muito utilizado, né? Comportamento-problema. Agora nós temos comportamento-problema, comportamento desafiador e comportamento opositor, disruptivo. Então, são vários termos. E aí, quando você começa a fazer essa busca, essa pesquisa, né? Você começa a perceber que por meio do comportamento, você consegue entender o que está ocasionando esse comportamento, o que antecede esse comportamento, né? A gente faz as avaliações funcionais e ali você consegue você consegue modificar as contingências para que aquilo possa diminuir, né? Gradualmente. E por conta disso, você precisa ter uma relação de carinho, de afeto com o paciente. Você precisa saber como, a gente fala, o modo operante daquela criança, o modo operante daquele pai também, porque além da criança, você precisa entender como que o pai pensa em relação àquilo. Porque muitas vezes o vínculo, você consegue estabelecer o vínculo, mas por conta das dificuldades do paciente, não há vínculo entre os próprios cuidadores e a criança, porque há uma resistência. Mas isso eu acho que a gente vai discutir melhor. Mas enfim. Mas é ótimo, porque assim, Matheus, eu como mãe, eu falo, gente, eu amo aquele terapeuta. Ou então, ai meu Deus, será que é aquele terapeuta realmente? E assim, às vezes, essa nossa dúvida tá ligada ao vínculo. Exatamente. Né? E como a gente pode, de repente, Matheus, construir, como você estabelece, assim, uma forma de construção de vínculo? Com o terapeutizando, primeiro? Tá bom. Com a criança, a gente tem que... Eu sempre tive uma questão com criança, porque eu preservei em mim um estado de infantilidade, vamos dizer assim, para que eu não perdesse, para que eu não me robotizasse com o passar dos tempos, né? Porque a gente passa por muito estresse, a gente tem uma vida de 5 da manhã a 23 da noite, a gente perde o interesse pela arte, porque a arte é como se fosse o motor da vida, né? Então, eu sempre busquei preservar em mim alguns interesses de criança, que eu tive quando eu era criança, e eu trouxe isso para minha vida adulta e profissional. Um dos motivos de eu nunca ter abandonado a música como abordagem foi exatamente isso, porque assim, se eu fosse fazer uma entrevista e tivesse que
relatar momentos ou experiências da infância que me trouxessem muita alegria, todas as minhas memórias são relacionadas à música, a movimentos culturais que eu participei, tudo. Então, quando eu olho para a criança, eu tento usar a mesma linguagem da criança, eu tento me comportar como uma criança, eu tento brincar. A minha tonalidade, ela acompanha a tonalidade da criança. Uhum. Então, mesmo que eu seja muito técnico na parte da abordagem, na parte, por exemplo, não, eu estou aplicando isso, o programa que eu estou desenvolvendo é esse, tá, mas nem por isso eu preciso ser um robô. Uhum. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Então, o paciente chega, eu vou brincar com esse paciente, eu vou fazer a avaliação de preferência, né? Às vezes o pai, o que ele gosta? A gente pergunta para o pai, olha, ele gosta disso, disso e disso, tá, mas a gente vai usar isso no consultório, muitas vezes a gente não é. Por quê? Porque o ambiente é diferente. Uhum. As contingências são diferentes. Então, ele pode gostar de brincar com um determinado objeto em casa e quando chega na clínica, ele pode não se interessar. Por quê? Porque é um ambiente diferente, é um terapeuta, um mediador diferente. O estímulo sonoro, o comando vocal é diferente, ele não está habituado, se ele passa o dia todo com a mãe, aí ele vai para o consultório, vai ficar 40, 50 minutos com um terapeuta homem. Uhum. É muito mais difícil, é desafiador. Então você precisa ir fazendo esses ajustes, né, para que a criança se sinta realmente confortável. Então, no setting terapêutico, o meu objetivo é fazer com que a criança tenha confiança. Quando a criança confia, quando ela sabe que não vai ser só impositivo, quando ela sabe que não é só atividade, porque a gente tem que fazer as atividades, a gente tem que fazer aquilo que o programa nos exige. Uhum. Mas é uma criança, ela não deixa de ser criança porque está no setting terapêutico. Então, muitas vezes, que é um pensamento do senso comum, as pessoas associam muito o fazer terapia a uma obrigação, a uma coisa que é rígida e engessada. E a terapia, ela pode ser muito divertida, Michele. Isso é muito do ABA, né? Veio muito desse mito. Porque as pessoas associam muito o ABA, a ABA, né? A ciência ABA, né? Falando de acordo com a tradução, as pessoas associam muito ao ensino estruturado, que é aquela coisa da mesinha, aquela coisa rígida, faz aqui, imita, parabéns, ganha, ainda as pessoas, tem gente que ainda associa isso à questão do, ganha uma balinha, ganha uma comida, ganha uma coisa. Então hoje as pesquisas em torno desse tema, elas nos revelam, né, a literatura, muitas outras abordagens que podem ser utilizadas. Então hoje nós temos o ensino incidental, nós temos o ensino naturalístico, nós temos por exemplo, nós temos a terceira onda agora de terapias que se chamam as ACTs, né? As terapias de compromisso e aceitação. Então nós temos uma série de abordagens que o terapeuta pode estar se utilizando, né, na sessão. Então eu procuro realmente estabelecer um ambiente seguro, eu procuro estabelecer também essa linguagem, digamos, uma linguagem mais infantilizada, brincadeiras, eu procuro fazer muitas piadas, então eu procuro deixar um ambiente muito leve para aquela criança. Não, é igual na escola que a gente brinca também. Aí tem pai que fala, porque na escola ele não chora, aqui ele chora. Eu falei, pois aqui ele não vai chorar, porque aqui ele vai sorrir, a gente vai se divertir. E quando você estabelece ali aquela relação de confiança, aí você entra com a parte da demanda mesmo, das solicitações. O que eu quero ensinar para ele? Eu quero ensinar para ele o tempo de espera. O que eu quero? Eu quero ensinar para ele na parte de repertório verbal, eu quero ensinar tato, eu quero ensinar mando, eu quero ampliar esse repertório. Então, depois que eu estabeleço o vínculo, aí eu posso cobrar isso desse paciente. Porque às vezes a criança pode falar assim, oxe, quem é esse tio que tá mandando aqui em mim? Mal chegou, já tá mandando, que é isso? Michele, quando você chega, você faz terapia? Sim. Se você, digamos que você mudou de terapeuta, você foi para uma outra psicóloga, um psicólogo, e aí você, na sua primeira sessão, o psicólogo, você começou a relatar, o psicólogo, Michele, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. O que você ia achar disso? Aí você falou, oxe, ele nem conhece da minha realidade, como assim? É receita de bolo? É pronto, faz que vai dar certo?
Você está falando, você está buscando um novo ambiente, você está buscando uma nova orientação, leva tempo, leva... Por que você vai impor isso de uma criança? É o que a gente fala do assentimento. O assentimento é exatamente isso. E além do assentimento com a criança, com o paciente, você tem que saber o que a família quer. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou trazer um exemplo de uma criança. Ela tem dificuldade para ficar sentada. Tá, mas se eu deixar ela muito tempo sentada, ela chora. E aí vamos imaginar que você é a mãe, e aí você vai falar, Matheus, eu não quero que ele chore. Falei, tudo bem, então eu em cima disso, eu que lute. Eu vou estudar, vou procurar artigos no Brasil, nos Estados Unidos, na França, e estratégias de ensino para crianças que têm dificuldade de permanecer sentado. Eu que tenho que aprimorar isso. Isso é uma sensibilidade que o terapeuta tem que ter. Porque não é porque o paciente precisa ficar sentado que eu vou trabalhar isso de forma impositiva. Não é pronto. Isso é um processo, é uma construção, entendeu, Michele? Sim. Então é por isso que a gente tem que fazer, sim, avaliação de preferência, a gente tem que brincar. Terapia infantil, ela está muito relacionada ao brincar. E as pessoas não entendem isso. Até hoje eu ouço, mas ele só vai brincar? Ele vai brincar até o momento em que ele estiver apto para executar uma outra atividade. Dentro do brincar, eu posso trabalhar inúmeras habilidades. E já fui dessas, Matheus, já fui dessas. Mas é a realidade. Quando eu não entendia, Arthur tem 8 anos, mas ele começou terapia com 1 ano e 8 meses. E eu só vim começar a entender um pouquinho mais quando ele já passei pelo meu processo de luto, de aceitação, né? Não de luto por ele, mas das minhas expectativas em relação ao que eu pensava sobre uma criança, né? Sobre a minha maternidade típica. Tive que reformular isso tudo e passei um tempo confiando em terapeutas. Então, assim, se o terapeuta falasse assim, dá 3 pulinhos que ele vai pedir o dar. Eu dava 3 pulinhos. Eu sabia que se isso era cientificamente, eu sabia qual que era a eficácia disso? Não, porque eu estava em outro momento de vida. E muitas mães passam por esse momento. E a gente não julga, Michele, a gente orienta. Olha aí. Entendeu? É diferente. E o que você está trazendo é uma coisa muito única. Né? Por quê? Porque existem terapeutas e terapeutas. Você está trazendo uma forma muito natural de lidar com isso e falar, olha, não sei fazer isso, mas vou buscar na França se tiver que buscar. Olha que diferencial maravilhoso. Eu aprendi a fazer tradução assim, usando ferramentas de tradução, usando dicionário, usando textos. Quando você vai ver, o mesmo termo tá ali, é isso, já sei o que é, precisa nem ler o parágrafo. Então a gente vai, né? Precisamos de mais terapeutas assim. Então, mas nem sempre foi assim, tá? Eu preciso admitir isso para vocês, porque a minha primeira formação, como é da sala de aula, inclusive eu queria também deixar registrado isso, o porquê que eu estou nessa área. E é muito importante também, porque eu acho que cada obstáculo, cada situação aversiva que você enfrenta na vida te leva em algum lugar. Ou você estaciona, ou você vai se deparar com problemas psicossomáticos, ou você vai adiante e vai tentando melhorar, e vai tentando buscar ali a sua forma de lidar com as situações adversas, né? Então, eu era professor, trabalhava como professor de ensino regular, né, na escola. Minha primeira formação, eu sou formado em História, minha primeira formação. E eu sempre fui apaixonado por essa área, eu sempre fui apaixonado por ensinar. E na sala de aula eu tive uma aluna que ela tinha todos os diagnósticos que você puder imaginar. Ela era DI, ela era autista, ela tinha problema de comunicação, ela tinha deficiência múltipla, ela tinha sim, eu acho que eu não consigo, porque isso foi há quase 10 anos, eu não consigo enumerar. Mas o que me deixou muito revoltado foi a negligência dos professores. Mas eu também não culpo os professores, a gente não está aqui para culpar, a gente está aqui para orientar, esse é meu lema de vida, por isso que hoje eu vou para as escolas fazer formações. Por quê? Porque eu ouvia muito nas coletivas, mas eu não me formei
para isso. Eu não me formei para dar suporte, eu não sou da área da saúde. Então, aquilo foi me deixando muito triste, porque eu realmente acreditava na educação como se fosse ali o motor que vai possibilitar aquela criança de caminhar a vida toda. E quando essa criança não está, digamos, apta para seguir o sistema, o que a gente tem ali de padronizado, o que vai ser dessa criança? E eu falei, o que vai ser dessa menina? O que vai ser dessa uma pessoa, gente? E é isso. E a família já tinha travado várias lutas judiciais, aquelas narrativas que a gente já conhece e que inclusive você também já deve ter vivenciado. E aí eu comecei a ficar muito triste por conta disso. E o que eu fiz? Eu resolvi fazer cursos livres ali na internet, de 120 horas, cursos bobinhos, né? Para que eu pudesse entrar naquele tema. Eu falei, não, eu não me formei para isso, mas eu posso me formar. Eu sou jovem ainda, nada me, né? Mas os professores hoje, eu percebo que alguns ainda têm essa mentalidade, mas muito mais devido à ausência de suporte, à ausência de formação, à ausência de incentivo. Então, assim, eu tenho certeza que o professor de verdade, que tem aquele compromisso, que sofre, que gosta, que se emociona, que fica feliz com a conquista do aluno, quando ele conseguisse ali aplicar alguma técnica ou que ele conseguisse algum resultado satisfatório, ele ia se motivar, porque não tem felicidade maior para nós terapeutas quando a gente vê o domínio de uma habilidade. E quando o professor conseguisse, né, porque a formação docente ela ainda está muito voltada para conhecimento acadêmico, né, mas ainda falta também aquele olhar para o mundo lá fora, que no terapêutico a gente chama as AVDs, né? Terapia ocupacional trabalha muito isso. Então, a autonomia e independência. Por que nas escolas, Michele, não tem uma disciplina de autonomia e independência? Não dá mais. O ensino ainda é muito voltado para essa parte conteudista do processo. E aí esquece que a formação do sujeito, claro que o conteúdo é fundamental, mas a formação do sujeito passa por várias áreas. Vai além, né? Vai muito além, né? Então eu era muito rígido. Eu estou fazendo essa contextualização para dizer que eu era muito rígido. E quando eu vim para o terapêutico, quando eu vim para o ambiente clínico, eu trouxe muitos vícios da sala de aula. Não por, digamos, incapacidade, mas por conta de orientação, de formação mesmo. O professor não tem essa formação. Então, quando a escola tem um gestor ou um coordenador que tenha um olhar mais à frente, ele proporciona esses momentos de formação. Então, eu era muito estruturado, eu era muito mesinha, eu era muito tiro o sapato, tudo. Então, eu tive mentores e mentoras, né, que inclusive eu queria agradecer todas as pessoas que passaram, que abriram minha mente. Eu não vou citar nomes, mas eu sei que se esse vídeo chegar até elas, né, que foram pessoas fundamentais, que somaram muito, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional e fizeram abrir os horizontes, né? Então eu só sabia fazer intervenções em ambiente fechado, controlando tudo, fazendo com que os meninos fossem tudo aqui. E quando eu comecei de fato a estudar, a ver, a entender o que era o ensino naturalístico, o que era uma abordagem mais livre, fazer com que, na musicoterapia, por exemplo, a gente procura, por meio do silêncio, que era o que a gente estava falando antes das gravações aqui, por meio do silêncio você consegue captar as demandas daquele paciente. Então hoje o setting terapêutico para mim ele é silencioso, ele é calmo, ele é uma coisa mais... Então às vezes eles trazem movimento, quando eles trazem movimento eu me movimento também, eu danço, eu pulo, faço cambalhota. Então o paciente que traz a demanda. E aí você consegue, em cima disso, elaborar o seu plano terapêutico. Mas nem sempre é assim, a gente tem um começo. O importante é a gente não permanecer no mesmo lugar. É a gente sempre buscar formas de estar melhorando. E aí, nos primeiros momentos, os primeiros dias de terapia, é mais vínculo.
É a gente conhecer essa criança, é a gente criar vínculo com essa criança. Completamente. É a gente entender como ele funciona, para que a gente consiga, né? E ainda tem outra coisa, por exemplo, tem terapeuta que pavor de... como é que fala? Terror e pânico do pai na sessão. Eu adoro o pai na sessão. Eu atendo de porta aberta. Claro que quando, por exemplo, tem questão de fugir, correr, aí a gente fecha a porta, porque às vezes pode colocar em risco a criança, né? Mas o pai chega, o pai tá inseguro. A criança tá ali gritando, esperneando, porque não quer. Por que eu vou separar isso no primeiro dia, Michele? De jeito nenhum. Traga o pai, eu adoro o pai. Pai, me ajuda, vamos lá. O que ele gosta, o que ele não gosta, vamos lá, vamos eu, você, tal. Então, às vezes, a gente nem tem criança que gosta de estímulos que você nem utiliza, que você nem... Mas é a identidade dela. E aí depois do processo de adaptação é que você começa a ir inserindo novos elementos para aquela criança. É o assentimento, é o respeito, né? Então não é porque é criança que eu vou impor tudo. O que a gente precisa fazer Exatamente. com ela, né? Então eu fico... Às vezes eu falo para pai, aí eu já vou dando previsibilidade, né? Falei assim, tu vai ficar comigo essa semana e a outra, a gente vai precisar fazer isso. Me ajuda, que é pra gente não perder essa criança. Aí depois que o pai... E às vezes o próprio pai, porque tem pai que não percebe, né? Mas às vezes o próprio pai interfere dentro da sessão e aí ele fica... Às vezes ele fica meio envergonhado, mas em casa ele faz aquilo que ele não está fazendo. Eu falei, então a gente vai ajustar isso, vamos ver como é que pode dar certo esse processo. E aí o próprio pai pede para sair. E eu não preciso convidar o pai para sair, porque às vezes o pai, para adultos a gente chama o rapport, né? Que é esse vínculo terapêutico com adultos, pessoas adultas, né? Na musicoterapia, ressonância. Na psicologia, usa-se rapport também, mas é vínculo como um todo, né? Então, primeiro você vincula o pai, depois você vincula a criança, é muito natural. E aí o pai começa a perceber que a presença dele pode estar influenciando as respostas. Sucesso. Aí depois dá sucesso. Sucesso. Matheus, você pode compartilhar uma história de sucesso que o menino, você falou assim, nossa, esse vínculo foi incrível para que ele se desenvolvesse? Posso, eu separei essa especialmente pro Impcast, porque essa é, assim, é aquela história que mexe com o ego do terapeuta, mas que no final deu tudo certo. Em 2019, eu recebi uma criança, trabalhava numa outra clínica, né, em uma outra região aqui do DF, e eu recebi uma criança que ela estava em avaliação, né? Ela estava com muitos déficits em muitos comportamentos, né? Não apresentava uma linguagem esperada para a idade dela. E aí os pais estavam passando por processo de separação. Então foi assim uma situação muito difícil, né? E assim, a criança era muito segura, não ficava sem os pais, e era bebezinho, assim, 1 ano e acho que tinha 1 ano e 6 meses, por aí, muito pequenininho, né? Muito pequeno. Nunca tinha saído, não tinha irmãos, era filho único, né? E bem no período ali eles começaram o processo de separação quando ele estava completando mais ou menos 1 ano, né? Então você imagina a rotina dessa criança, passa a semana com uma cuidadora, final de semana com um cuidador. Então os estímulos que recebia na casa da mãe era diferente do que recebia na casa do pai. Então não era estimulado para falar. Era assim, foi muito desafiador esse contexto. E nas primeiras semanas, essa criança não conseguia ficar em sala. E ela ainda tinha aversão aos jalecos. Olha! E a gente não podia atender de jaleco. Então a gente usava outros uniformes, né? Usávamos outros acessórios. Então eu fui limpando tudo do ambiente para que não ficasse, né? Que não houvesse muitos estímulos concorrentes. Eu queria usar os reforçadores que ela gostava em casa. Eu queria meio que simular um ambiente caseiro para que ela pudesse ir aos pouquinhos se adaptando, né? Chorava muito, muito mesmo. Aquele choro que eu sempre falo para o pai assim, muito. Eu falo assim, pai, eu vou ficar 10 minutos com ele. Eu sei que ele vai chorar. Se em 10 minutos eu não conseguir reorganizá-lo, eu te chamo para você me acompanhar.
Isso já depois que eu já fiquei muito tempo com os pais, porque isso já fiquei 2 semanas com os pais na sala, no consultório, né? E aí depois eu vou começando aos poucos. Eu falei, porque eu não vou conseguir construir com ele uma relação se você não se ausentar, porque aí ele vai ficar sempre vinculado a você. Aí a gente sempre foca na autonomia e independência. Você não quer que ele tenha autonomia e independência para brincar, para pegar os brinquedos, porque começa com os brinquedos. Organizar o brinquedo, guardar o brinquedo, organizar o brinquedo. Aí depois a gente já está organizando a roupinha, depois a gente já está na mochila, na lancheira, e aí a gente vai. Não é isso que você quer? Não é isso que você espera? Então tá. E aí, nesse processo, isso foi 2019. Aí eu atendi esse paciente mais ou menos em torno de uns 4, 5 meses, porque depois eu saí da clínica e encaminhei para outra profissional atendê-lo, né? E depois desse período, eu reencontrei aqui no INPE. Só que ele não era do nosso programa. Ele não era do NUTEA, ele era de outra... fazia atendimento com outra profissional. E aí a mãe perguntou se eu ainda atendia, porque eu atendo também de forma individual, né? E eu falei, atendi. Aí nós nos reencontramos e ela voltou para o meu espaço de atendimento, né? E foi o mesmo processo. E nisso ele já estava com 4 anos e ele ainda tinha a mesma dificuldade de vincular com terapeutas. E aí, no final de semana que o pai foi levá-lo, ele ficou muito chateado, porque não queria sair com o pai e tudo. Aí eu falei, ele não vai voltar no próximo final de semana, porque o pai, a gente não fez nada, ele só chorou, ele não quis pegar, não explorou o instrumento, não pegou os bichinhos, não me respondeu, não ficou, nada, nenhuma resposta, Michele. Aí você já fica preocupado. Eu falei, o que essa criança ficou fazendo de 1 ano e 6 meses até 4 anos que ela não consegue nem tolerar um ambiente, né? Aí já é falha também dos lugares onde ela passou. Porque não conseguiram trabalhar a confiança, não conseguiram trabalhar a autonomia dessa criança, 4 anos, né? Mas aí também a culpa não é só dos lugares por onde ela passou. Também a gente viveu a pandemia. E isso fez com que houvesse muita regressão de comportamento. Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Então a gente precisa levar em consideração isso também, né? É muito importante, Michele, a gente sempre fazer uma pesquisa, a gente faz a avaliação, a gente faz a análise funcional, mas a gente precisa entender também a ontogenia daquele paciente. A gente precisa entender, porque a gente estuda muito a filogenia, né? A questão de genética, a questão, quando a gente está fazendo uma anamnese, a gente pergunta se existem outros casos de transtornos na família. A gente faz essas perguntas na anamnese. Mas muitas vezes a gente esquece da ontogenia, que é a história de vida, é o contexto, é as preferências, é o que aconteceu durante esse período. Então, dentro desse processo, eu comecei a investir o que ele fazia durante a pandemia. Ele queria fazer isso, ele queria fazer aquilo, ele não podia ir para o parquinho, não podia. E aí eu fui montando um esquema, né? Como que eu posso estruturar a minha sessão, porque ele estava no individual e depois eu queria colocar ele em grupo para trabalhar habilidades sociais. Como que eu posso estruturar a minha sessão a fim de que ele possa parear, né, com os reforçadores dele em outros ambientes. Então ele ainda não estava generalizando, ou seja, ele só brincava daquela forma em casa, ou na casa da avó, ou quando ia para um parquinho, mas o ambiente estruturado estava fazendo... Eu falei, então não sou eu, é o ambiente e os pais que ainda estão passando um pouco dessa insegurança para ele, então de repente eu vou mexer aqui nessa contingência, vou ver o que eu posso fazer. E aí eu comecei a trazer brinquedos que ele gostava, carrinhos, a gente começou a brincar de parque, a gente começou a fazer oficinas de circo, trouxe elementos de coisas que ele gostava. E aí, na primeira semana, após essa mudança no planejamento, ele já começou a ficar, o pai ficou 10 minutos, depois saiu. Aí ele chorou 5 minutos, mas ele parou. Aí eu consegui ficar, aí eu até estendo a sessão. Gente, tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o vínculo, é isso. Não quero saber se vou pegar 20 minutos a mais da sessão. Eu não tendo paciente, eu fico, Michele. Sim. Não tenho isso, pode me criticar. Mas eu fico. A gente fica mais cansado, claro, mas é vínculo. Sim, é vínculo. O vínculo é o mais precioso daquilo. Na outra semana, o pai ficou 5 minutos dentro da sessão
Se ele chorava 10, ele passou a chorar. E eu fui mensurando isso. Ele chorou 10 na semana passada, essa semana ele chorou 7 minutos. E eu escrevo tudo, porque a gente analista, a gente trabalha com dados, né? Sim. Ele chorou 7 minutos, então mediante o estímulo, então eu vou aumentar o tempo dele aqui no brinquedo do circo, e depois eu faço isso, depois eu trago o instrumento da música, depois a gente começa. E aí você vai estabelecendo. Gente, amo análise do comportamento. Com menos de 2 meses, ele estava na porta pro pai. Aí o pai, ele não pede mais pra eu entrar. Eu falei, agora você vai lá pro seu psicólogo, pro seu terapeuta, e agora você vai trabalhar porque isso não é minha função. Isso! Agora tu não queria autonomia e independência? Deixa ele viver o processo dele agora. Ele entra, ele brinca, mas eu pensei que realmente eu ia perder esse paciente, porque ele chorava muito, foi assim, um dos casos mais desafiadores. E a família separada, não tinha aquela estrutura familiar, a mãe não tinha rede de apoio, então a mãe chegava, muitas vezes eu tinha que ficar 15 minutos na porta, ouvindo que ela fazendo as queixas do pai e tudo, e eu, não, mas a gente vai conseguir resolver, você já está fazendo, né? Então, eu perguntava, você já está fazendo terapia? Você está fazendo? Porque a orientação parental também é fundamental, gente. Não dá para você tratar só a criança quando a família também tem problemas. Você vai estar sempre num ciclo, você vai estar sempre fazendo movimentos repetitivos e você não vai avançar. A criança não evolui, porque se em casa a família não manter aqueles comportamentos, manter aquelas abordagens, aquelas técnicas, tratar as situações de forma uniforme, a criança não vai aprender a generalizar. E se ela não generaliza, a gente vai ter regressão dos comportamentos e diminuição dos comportamentos socialmente adequados que a gente tem, né? Que a gente socialmente esperados, né? E diminuição desses comportamentos e aumento dos comportamentos que a gente considera como disfuncionais ou inadequados, né? É claro que a gente não quer que essa criança se adapte ao mundo, porque a gente sabe que ela tem as limitações, ela tem as dificuldades. A gente tem que preparar o mundo para aquela criança. Mas eu parto do princípio de que se antes a criança não conseguia fazer esse movimento para beber água, e se ela precisa, se é vital eu ensinar essa habilidade para ela, eu vou tentar ensinar. E, entendeu? O mínimo de avanço que ela tiver para mim já é satisfatório. Então eu sei que ela pode beber água de outras formas, eu sei que a gente pode dar água se for uma criança muito comprometida, né? Em termos de cognição. Mas se ela tem a habilidade, a TO tá me dizendo no estudo de caso que ela pega uma bola. Eu falei, se ela pega uma bola, levanta, joga a bola, ela pega um copo. Ah, mas a mãe vai falar assim, mas é vidro, eu tenho medo. Eu falei, calma, vamos por partes. Meu objetivo é fazer ele pegar o copo. Depois pode ser um copo de plástico, pode ser uma coisa, entendeu? Não vamos sofrer, vamos... Matheus, fiquei até com vergonha aqui agora. Por quê? Ai, Michele. Você trouxe... Tô trazendo seus medos. Você trouxe duas coisas muito importantes. Sim. Primeiro, essa visibilidade, essa visão que o terapeuta precisa ter. Porque muitas das vezes, eu como terapeuta me pego pensando e falo, ai gente, será que o problema sou eu? Né? E na realidade não. Sim. Existe toda uma série de situações ali, pode ser um brinquedo que ele não gosta, pode ser um ambiente que ele não gosta, pode ser, né, que a gente tem que fazer aproximações sucessivas, que a gente tem que ir criando vínculo de forma muito delicada, muito acolhedora. E a outra coisa que você trouxe até que ponto isso é da criança e até que ponto isso é do pai e da mãe, né? Do cuidador. É isso. Eu percebi que os pais tinham medo de deixá-lo, porque ele já tinha essa dificuldade de ficar só 4 anos, Michele. 4 anos, a mãe sempre em terapia, o pai. Então, isso era uma questão da família. E aí entra no ponto que eu sei que você vai me perguntar, que é a questão do vínculo terapêutico por ser homem. Pois é. Pode me fazer a pergunta, eu sei que você vai me perguntar. Essa pergunta é a clássica. Quais são os desafios, né, que você, como terapeuta, homem, porque eu, como mãe, tentando resgatar aqui na minha memória, eu não tive muitos terapeutas masculinos, assim, com o Arthur. Mas eu tenho um, gente, que eu amo, ele sabe, é um fono maravilhoso, que eu amo. Ele só deixou o Arthur porque ele foi fazer um mestrado em Portugal. E eu vou até marcar ele aqui depois, porque assim, ele foi imprescindível naquele momento. Sim. E assim, eu tive que romper esse paradigma de falar assim, ai, né, mas é homem, né? Sim. Ele tá vindo aqui, será como meu filho vai reagir? Mas isso, gente, que preconceito, né?
Que horroroso. Mas quais são os desafios, Matheus, que você enfrenta por ser terapeuta? Então, existe sim o preconceito, existe uma insegurança, né? Mas eu acho, eu tento analisar isso do ponto de vista do contexto que a gente vive, contexto social, né? Existem muitos casos de abuso, existem muitos casos de despreparo, existem muitos casos de imposição. Essa terapia, a gente não pode achar que tudo é um mar de rosas, porque não é um mar de rosas, né? Existem, como você falou, existem profissionais que são capacitados, que buscam esse conhecimento. Existem profissionais que possuem um repertório teórico elevadíssimo, um nível muito alto, mas que falta a humanidade, falta a sensibilização. Por isso que tem terapeutas que saem do atendimento, vão para a supervisão, vão para a coordenação, porque se identificam mais. Porque o atendimento é você, o paciente e o tatame. O que vai... E ainda o tatame que eu digo assim, se precisar sentar no chão, a gente senta. A gente senta. Então, a gente roda, a gente se joga na terra, a gente brinca, a gente se pinta, a gente faz... Então, esse processo, muitas vezes, para terapeutas homens, isso pode ser, digamos, mais distante deles fazerem essa compreensão, né? Então, os terapeutas homens, assim, que eu já trabalhei, muitas vezes, eles têm essa dificuldade de apresentar essa sensibilidade. Claro que não são todos, né? E aí, isso faz com que a gente tenha essa, digamos, essa barreira. É claro que existem outras questões também. Por exemplo, os protocolos dizem que a gente não pode trocar fralda, que a gente não pode trocar roupa. Eu sigo esse protocolo, mas mais por uma medida de segurança, né, de proteção. Por isso que a gente sempre está acompanhado com uma estagiária, uma auxiliar terapêutica. Às vezes, se o pai está lá fora, tem pai que não aceita nem que um terapeuta mulher troque o filho, né, ou a filha. Então, isso é muito particular. E é onde entra esse domínio que eu te falei do assentimento, né? Então, a gente tem que ver os valores da família, entendeu? Então, eu nunca tive problemas com famílias em relação a isso. Eu tive problemas com gestores, com pessoas que internalizavam isso, né? Porque possuíam esse sentimento e que, não atende de porta fechada, não faz isso, e eu sigo porque assim... Para mim não me interessa, isso é irrelevante. Meu objetivo é evoluir a criança. Então eu não vou ficar limitado pelo seu preconceito. O que eu posso fazer, mãe? Até onde eu posso fazer? Eu converso com o pai muito tranquilamente. Por isso a importância da construção do vínculo familiar. Exatamente. Eu falei, o que eu posso fazer? Porque ele não gosta que você dê o lanche. Ótimo, não tem problema. Eu vou chamar uma pessoa para dar o lanche, eu boto ele... Tia da Nutri, posso botar ele aqui para lanchar? Porque ele está em processo de vínculo, tal, ele está ainda assim e tal. Isso é muito natural, nada é imposto, né? E tem esse fator, isso é real. Mas eu tento encarar dessa forma. Mãe, até onde eu posso fazer? Eu tenho que fazer minha terapia com ele. O que eu posso, o que eu não posso, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que você espera, o que você não gostaria que acontecesse. E é muito transparente isso. Então eu nunca tive problema com meus familiares. Então você vê, Matheus, e como você lida também, né? Porque nós precisamos do vínculo terapêutico infantil. Sim. E aí estende-se para a família. Sim, claro. Né? Como é que você constrói esse vínculo? Olha, eu vou te falar, Michele, eu tô passando por uma situação que eu vou ter que falar para... Eu comentei contigo sobre essa questão de vínculo, né? O que acontece? O meu vínculo com a família, ele transcende e agora eu tô tendo até um pouco de dificuldade com isso, né? Porque, por exemplo, eu atendia num local, né? E aí comecei a me incomodar com o tamanho do ambiente, da sala, tava ficando muito estruturado e tava ficando muito já deprimido por conta disso. Aí eu tenho quase 6 anos que trabalho no sábado, né? Eu não trabalhei sábado quando eu trabalhava na educação, quando eu era professor. Aí quando eu fui para o mundo terapêutico, quando eu fui para o mundo clínico, eu comecei a abrir a agenda dia de sábado e sempre atendi sábado, para mim é normal. Só que agora, com a faculdade, com as pós-graduações, eu fico com muito pouco tempo para estar fazendo atividade, para estar estudando, né? E aí eu resolvi
abrir mão do sábado. Eu acho que tem terapeuta que, sei lá, vai se identificar com isso, né? Não quero mais trabalhar no sábado. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque essas crianças que eu atendo no sábado são crianças que eu atendo desde 2018. E é muito complicado, porque a gente já passamos por vários processos, cria o vínculo e é muito dificílimo você abrir mão disso, né? Mas eu tava ficando muito cansado, tava perdendo prazo da faculdade, e aí quando começa a interferir, eu falei, opa, deixa eu dar uma parada, porque, né? E aí eu cheguei para as famílias, eu pensei, né, eu falei, não, eu vou atender só até esse mês. Aí quando tiver faltando 2 semanas, eu vou avisar que eu vou fazer o encaminhamento, vou encaminhar para outro profissional de confiança, que eu sei que tem a mesma abordagem, que tem a mesma informação parecida, e vai dar tudo certo. E eu vou viver o meu sábado em casa. Eu vou acordar, fazer o café, preparar, e depois eu vou sentar e vou ler um livro, assim, devagar, com calma, sem aquela coisa, eu tenho que fazer o relatório, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar aquela atividade até 23 horas, porque senão a plataforma... Tá. Isso é vida de terapeuta. Isso é vida do terapeuta. Aí eu peguei e resolvi falar com o primeiro pai do sábado, que é um pai de gêmeos, né? Inclusive eu acho que ele vai assistir essa entrevista e, enfim, ele vai sorrir bastante. Aí eu falei assim, fulano, eu tô muito cansado. E aí eu já apelo logo para emocional, né? Aí eu falei, então, eu estou um pouco cansado e eu preciso desacelerar, eu preciso dar uma focada nos estudos, porque e tal. E eu tô querendo encaminhar os meninos para a profissional X, que tem um currículo, que tem que peso, é maravilhosa, que é maravilhosa. É mais do que eu, ela é mais carismática, ela se fantasia, ela faz... Aí comecei a brincar, né? Aí, então, ele falou assim, mas nós vamos para onde você for. Eu falei, mas eu não vou para lugar nenhum, eu vou ficar em casa. Ele, mas nós vamos para a sua casa. Aí eu falei, como assim, gente? Aí aquela fala dele ficou, né? Aí eu fiquei preocupado, falei, gente, que é isso? Como assim? Como é isso? Nunca tinha acontecido isso, foi agora, mês passado, né? E eu fui para casa e pensei tudo, aí conversei com o segundo pai. O pai falou assim, Mateus, não gostaríamos, não gostaríamos dele ser acompanhado por outro profissional. Se não tiver nenhuma outra alternativa, tudo bem. Eu falei, tá bom. Aí a quarta, que eu tinha 8 pacientes no sábado, né? Aí só uma delas que realmente, uma família que falou, olha, ele tá fazendo ecoterapia, tá fazendo outras coisas, eu realmente não vou conseguir, se você fosse para outro lugar, não ia conseguir levá-lo. Eu falei, tá bom. Aí cheguei em casa, conversei com a minha síndica, e eu falei, olha, a situação é essa, eu não queria mais ir para lá. Mas, de repente, eles vindo pra cá, eu posso atender, porque eu amo atender. Eu não tenho essa coisa, sabe, Michele, de, eu tô atendendo, tô cansado, não sei o que, esse atendimento, se eu não atender, eu vou perder o dinheiro. Eu não tenho isso. E aí, a minha síndica autorizou, e aí eu tô atendendo na minha casa. Então, eles vão pra minha casa. Tem um espaço lá aberto, tem um jardim, e estou fazendo esse atendimento lá bem naturalístico, tem a parte estruturada que a gente faz, né? E tem a parte aberta, a parte livre. Então, o vínculo com as famílias, eu estou te contando tudo isso, né? Eu nunca pensei que eu fosse chegar nesse estágio de atender a minha casa não por necessidade. Mas por uma demanda do vínculo terapêutico, mas por uma demanda deles, que eles impuseram a mim, nós vamos para onde você for. Então, assim, eu fiquei muito, assim, eu fiquei assustado, porque eu não imaginava a dimensão desse vínculo, porque é muito natural para mim, né? No entanto, eu fiquei extremamente feliz. Eu falei, poxa, a pessoa vem, a gente atende aqui em casa, aí reduzir gasolina, reduzir o aluguel que eu não pago mais do sábado, e tô em casa, tô feliz, sabe? Então, com as famílias, eu sou muito transparente. Quando eu vejo que eu já tenho essa abertura, eu falo assim, olha, eu penso que dessa forma não é adequada, não é ideal. Como que você vê essa situação? Então, eu sou muito sincero com as famílias, sabe? Você traz a família pra perto. Eu falo, gente, olha, ele tá agressivo na escola, tá brigando com os coleguinhas, tá batendo. Mas você tem que ver a forma que ele tá, gerenciamento de emoções. Vamos lá no relatório. Ele está dominando emoções? O gráfico está mostrando que ele ainda não tem domínio de emoções. Então você não pode esperar que ele vai ter uma boa convivência pacífica na escola se aqui ele está pontuando
a barreira comportamental dele está em cima disso. Então, você precisa avaliar todos esses contextos. Então, eu sempre tive essa relação muito aberta com as famílias. Eu não fico mascarando o comportamento. Eu não fico dizendo, ele faz tudo na sessão. Não, claro que não. Eu vou falar, Michele, olha, porque hoje... como ele é uma criança aqui e outra fora. É isso que eu preciso falar para ele. Eu falei, não, eu quero que tudo que ele faça aqui, que ele faça fora. A análise do comportamento trabalha com esse domínio que é a generalização comportamental. Então eu preciso reforçar positivamente os comportamentos que a gente espera que ele tenha no repertório e preciso também tentar diminuir aqueles comportamentos que são disfuncionais. Então eu tenho essa abertura com as famílias e eu oriento, e eu falo das situações, e eu trago, então, e eu escuto demandas que às vezes nem são das crianças. Então minha relação de vínculo com as famílias, ela é pautada numa escuta, nesse rapport, né? Nessa construção de um ambiente seguro de escuta, sem julgamentos. E quando a gente vai sentar, agora vamos lá, agora é hora de puxar a orelha. Eu sempre fiz tranquilamente, nunca tive problema com nenhuma família até hoje. Mateus, como nós terapeutas podemos ajudar os pais? Porque assim, é muito importante que nós terapeutas tenhamos vínculo com essas crianças, mas muitos pais, muitas mães, eu já tive muita dificuldade. Eu tive uma experiência que antes, né, de eu entrar na psicologia, de fazer cursos, né, de terapia, enfim, eu conversei com a psicóloga do Arthur e eu falei assim, quero ajudar e quero fazer atendimento infantil. Ela falou assim, você quer? Então vem cá. Porque eu falava assim, eu tô pagando alguém pra brincar com meu filho. Sim. Aí, gente, foi uma experiência incrível. Por quê? Porque ela falou, eu vou fazer um outro método aqui, que é o da mesinha, que ela ficou como a sombra do Arthur atrás dele, e eu dando demanda pro Arthur, e ela fazendo com que ele dando apoio para ele responder a demanda. Gente, ela ficou com uma assistente. Você ficou com uma coterapeuta e ela assistente. Menino, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. É desesperador, né? Porque assim, era como... Ele não te respondia em nada. Não me respondia. Arthur, eu vi literalmente a falta do contato de olhar de forma muito clara. Sim. A forma que ele não conseguia atender as demandas simples, atender instruções simples, do tipo, pega a bolinha. Sim. Coloca aqui, o que é isso, enfim, troca, reciprocidade não tinha. Sim. Enfim, aí veio aquela mistura né? E aí ela falou, Michele, é assim mesmo, sabe por que você não pode ser terapeuta dele? Porque você está envolvida emocionalmente. Isso né? Vai te afetar. Isso me afeta. Eu falei, tá, então o que eu vou fazer com esse conhecimento todo que eu tenho? Então vamos atender crianças. E eu acho que eu comecei a criar vínculo com os pais, que eu falei, gente, eu sou a terapeuta que eu gostaria que meu filho tivesse. Sim. Que tivesse esse olhar empático, que tivesse esse cuidado. Exatamente. E que tivesse um olhar técnico, que tivesse sabendo o que estava fazendo. Sim. Desenvolvendo, enfim, ouvindo. Então assim, porque nós como pais tem muita dificuldade, eu não sei brincar com meu filho tem poucas preferências ou só brinca de uma coisa. Que dica, o que você orienta esses pais para que ele consiga criar um pouco mais de vínculo com essa criança, né? Ou de repente brincar, ou enfim, o que você... Então, o brincar funcional é dificílimo para algumas crianças que estão dentro do espectro do autismo, né? Ou com outras, com outras dificuldades, né? Da neuroaprendizagem. Então, desculpa. Então, isso faz com que o nível de comprometimento do terapeuta seja muito alto, assim como a família também. Então, muitas vezes, não é só pegar o carrinho, é discriminar, é identificar, é nomear, é fazer o movimento correto. Tem criança que vai pegar o carrinho, vai bater, vai jogar. Então, o processo do brincar por si só, ele já é extremamente amplo, ele é complexo, porque se você não tiver o objetivo ali claro e definido, vai ser só um carrinho na mão de uma criança. Se o terapeuta não tiver isso, né, esse olhar. E o cuidador principalmente, né? Então, a orientação parental, ela se faz de extrema importância, né? Porque
A primeira coisa que o cuidador, a cuidadora precisa aprender é a não reforçar o comportamento desafiador interferente. Porque às vezes, quando a criança chora, que ela apresenta uma fuga de demanda, o cuidador, tá chorando porque quer assistir o celular. A gente corre e dá. Aí dá o celular. E aí ele não entende que aquilo é um reforço, é um reforçador. Ele teve ganho, ele chorou. Então mesmo que ele não fale, mas o cérebro vai entender de que todas as vezes que eu chorar, eu vou ter aquilo, eu vou conseguir. Então os cuidadores, eles devem ter ciência do básico, eles devem ter conhecimento ali daquilo que não atrapalha na terapia. Eles aprendendo essa parte introdutória do que a gente chama, né, do ensino aos cuidadores, né, facilita bastante o nosso trabalho, porque aí pelo menos eles já vão conseguir manter aquilo que a gente vai ganhar em consultório, em terapia, né? Mas muito treinamento, sempre estar orientando, eu compartilho muitos artigos, eu compartilho muitos vídeos, eu tenho médicos que eu paizinho, mãezinha, segue essa médica. Olha, ela tem aqui, ela fala só sobre TDAH. Ela tem um quadro só sobre seletividade alimentar. Essa nutricionista aqui, ela é maravilhosa, segue. Então a gente começa a inseri-los num contexto ali de conhecimento, onde eles possam, então meu filho tá fazendo isso porque eu faço isso. Segue o IMPcast, que tem todas as dicas. Tem Nutri, tem TO, tem até policial tem aqui para falar dos direitos, professor. Então, hoje em dia não dá mais para você... eu não sabia. Falei, sabe sim. Não sabe ou não quer saber, né? E eu falo, eu sou muito sincero e devolutivo. Você não sabe, não, para com isso. Que lá naquela devolutiva no começo do ano, eu te falei que você tinha que sugerir isso para você fazer e tal. Não vem falar que não para de graça. Aí a gente brinca, né? Também, não, né? Faz me ajuda. Porque senão ele vai continuar batendo essa cabeça na parede quando ele não quiser. A gente precisa diminuir esse comportamento, para de reforçar isso. E aí a gente vai usando essa linguagem até eles perceberem, né, que realmente há coisas que podem ser modificadas na convivência diária. Então a gente precisa entender. Por exemplo, ele é muito agressivo, ele tem crise. Eu falei, mas você consegue desacelerar a criança? Porque você só está me falando da crise, você está me falando que ele bate, que ele chuta, mas ele dá sinais. Vamos trabalhar esses sinais? Ele faz o quê? A respiração fica ofegante, ele começa a se tremer, ele começa a xingar. Isso é o antecedente da agressividade dele. Vamos entender. Aí você já consegue trabalhar ele naquele momento. Tira ele daquele ambiente, conversa com ele, dá o reforçador que ele gosta, desacelera. Então a gente ensina a trabalhar no antecedente, que é o que a gente faz na terapia. Então, quando o pai começa a entender, ele fala, olha, Matheus, deu certo. Olha, semana passada ele ficou chateado porque ele ia fazer isso e aí eu já conversei, e aí funcionou. Eu falei, Senhor, eu te louvo. Porque orientação é vida. Porque, olha, a gente já passa poucas e boas em casa. E às vezes eu falo, gente, Arthur, ele mordia a gente. Sim. Atrás de comida. Sim, pedindo comida, ele não sabia pedir. E eu falava, criança, pelo amor de Deus. Não usava PEX, como é que ele ia te pedir comida se ele não sabia pegar não verbal? Ele não sabia, ele te morde. O que eu comecei a fazer? Sensorial, né? Botei um monte de foto em casa, do pão dele, do suco dele, Sim. do horário do dormir. Você fez a comunicação aumentativa. E aí, quando ele chega, graças a Deus, ele parou de morder, porque mordia a gente. Mas por quê? Aí eu comecei a entender que isso, cada mordida, era fome. Sim. Ele estava se comunicando. Aí daqui a pouco ele chegava lá e falava, isso. Filho, você quer pão? Pão. Fala pra mamãe, pão. Aí ele, pão. Aí ele começou. Olha, foi uma festa. Por quê? Porque falou pão. Sim. Pronto, acabou as mordidas. Então ele literalmente entendeu o que ele quer. Sim. Entendeu o que está, né, causando esse comportamento. Isso. Porque quando a gente está lá na mordida, é terror e pânico. É desesperador. É desesperador. No setting terapêutico é desesperador. Se o terapeuta não tiver know-how para tratar um comportamento disfuncional, principalmente comportamentos heteroagressivos. Sim. Comportamento heteroagressivo é com o outro. É dificílimo. Se você não tiver tranquilidade e técnica para tratar, você fica
você leva pro pessoal. Então, Uau. eu já fiz procedimentos, né, que não é o recomendado, né? Para mim, o fracasso do meu atendimento é quando eu tenho que fazer um PAFE, é quando eu tenho que fazer, né, que hoje é o grande debate, né? E a gente ainda nem tem essa certificação. Essa certificação é muito específica. Não é para ser usado de qualquer forma, de forma leviana, de forma, né, irresponsável. Então, para mim, eu falo muito para os meus auxiliares, eu falo muito para as minhas estagiárias, eu falo assim, olha, procedimento de intervenção física é o fracasso da intervenção. Sim. A gente não trabalha na crise, a gente trabalha no antecedente. No antecedente. Então, muitas vezes o que acontece é isso, Michele. O pai não sabe, precisa desse esclarecimento de como lidar com aquele comportamento desafiador e às vezes você quer entregar a criança e vai embora. Exatamente. Não tem como, a gente tem que fazer essa orientação, a gente tem que dizer, a gente tem que explicar como que funciona, entendeu? Tem que ser comprometido, né? Tem que ser comprometido dentro e fora da terapia. Matheus, as expectativas do pai, né? Ok que vamos colocar ali na balança que a demanda do pai também se torna nossa demanda e objetivo terapêutico. Mas às vezes essa demanda do pai não atinge aquele marco onde a criança está naquele momento. Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma criança de 8 anos que ele está começando a falar. E lá atrás eu lembro que eu pressionava o terapeuta e falava, ele vai falar? Mas ele vai falar agora? Sim. Mas ele tem que falar. Então, assim, existem pré-requisitos que precisam acontecer para que essa fala venha, sim, mas que se essa fala não verbal não viesse, dá ferramentas para que essa comunicação se tornasse mais acessível para que todas as pessoas conseguissem entender. Sim. Alinhar essa expectativa do pai e o objetivo terapêutico, o plano terapêutico. Como é que você lida com isso? Nós buscamos entender primeiro o nível de expectativa. Porque eu preciso também, Michele, saber até onde eu posso fazer. Então, ser terapeuta também é reconhecer os seus limites. Eu não sou o salvador dessa criança. Eu não sou um super-herói. Eu sou um profissional que estuda, que busca conhecimento para levar de fato para dentro da minha sessão e em cima do meu plano terapêutico eu ver o que a criança vai me responder. Mas eu sou muito sincero, eu não vendo sucesso para pai, não. Olha, é isso. Não vendo. É isso. Nunca vendi, nem venderei. Nós pais precisamos. Pra mim é maravilhoso. Eu gosto quando o pai desconfia de mim. Eu gosto quando o pai, esse daí, ele olha assim com esse cabelo assanhado, esse sapato sujo. Esse daí que vai atender meu filho. Aí eu falo, oi, tudo bem? Eu falo da minha experiência, falo de como... Eu adoro ser subestimado. Eu adoro quando as pessoas me subestimam. Por quê? Porque a evolução, ela é resultado de uma constante dedicação. Então, eu não vou chegar para ele dizendo, em tantos meses ele vai estar fazendo isso, em tantos meses... Eu não faço isso. Michele, se a demanda do seu filho é fala e comunicação, a gente vai testar, a gente vai avaliar, a gente vai colocar ele em diversas contingências para a gente ver até onde ele responde. E aí eu preciso te dizer que hoje o repertório verbal dele é muito pouco. Mas se eu perceber que ele começou a verbalizar, ele começou a ter intenção comunicativa, ele começou a ranger o dente, querer... Aí eu vou te sinalizar isso. E em cima daquelas respostas, a gente consegue, entendeu? Elaborar. Aumentando o repertório. E aos pouquinhos, e aí você vai trabalhando. Então, é uma construção, é um processo. Tá aí o nome, processo terapêutico. Vínculo é um processo. Então eu não vendo sucesso. E é por isso que eu sempre tive muito apoio dos familiares, né? Por onde eu sempre fui, por onde eu atuei, eu sempre tive isso. Nunca tive, você não vai ouvir nenhuma queixa em relação a isso. Porque até mesmo quando eu não consegui, que já aconteceu, eu não consegui vincular. Eu não sou o mestre do vínculo. Eu não sou supremo. A criança não conseguia. Eu fiquei um mês e pouco. A família não acreditava, a criança. Mas é porque a criança estava passando por outro processo. Eu falei, olha, ela não tem habilidade ainda para estar no grupo. Ela não tem habilidade ainda para estar aqui. Ela precisa de outros estímulos. Então, na TO, ela fica tranquila. Então, deixa ela na TO. Porque quando ela aprender a permanecer nesses ambientes com outros estímulos, aí ela vai generalizar em outras terapias. Mas agora eu não vou ficar ganhando seu dinheiro aqui, a criança chorando e eu fingindo que eu tô atendendo. Não fico. E já aconteceu Nessa caminhada já aconteceu
umas 4 vezes. Olha aí. 4 vezes. E foram casos específicos, e foram crianças que evoluíram, só não estava naquele momento. E eu tive que perceber isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não vou desistir da minha carreira, porque... Às vezes a gente que eu digo os pais, né, sai frustrado. Ai, meu Deus, será que meu filho... Não se comportou bem. Mas, Michele, mas eu penso assim, nenhum comportamento é disfuncional de forma integral. Então, mesmo que ele tenha sido abaixo do esperado dentro da sessão, tem um momento que ele me olhou, tem um momento que ele... Eu sou dessas. Entendeu? Eu procuro ver isso, assim. Eu procuro... Tá, hoje ele não cantou, hoje ele não expressou, hoje a nossa ressonância hoje foi muito baixa, ele quase não apresentou nenhum domínio. Mas, deixa eu te falar, teve um momento que eu achei interessante. Ele parou assim, na hora que eu apresentei um novo estímulo musical, ele olhou e ali ele sustentou aquele olhar por quase 15 segundos. Se for uma criança que não faz contato visual, para mim eu considero uma vitória. Uma vitória. Então hoje ele fez 15, se ele fez 15, a probabilidade dele fazer uma... Então, mesmo que a sessão tenha sido horrível em termos de respostas, né? Eu tento sempre ver algo positivo. Isso entendeu? É muito importante. Eu nunca dei assim nunca entreguei uma criança para falar, porque, Michele, o pai já sabe o que a criança não faz. O pai quer saber o que a criança é capaz de fazer. Sim. Então, qual sentido faz eu entregar a criança e dizer pro pai, olha, ele chorou, ele derrubou, ele quebrou, ele me mordeu, ele me bateu. Pra que eu vou falar isso? Claro que eu falo às vezes, falo assim, ó, ficou irritado, tá? Preciso te falar que deu uma mordida aqui, mas nem liga pra isso. Tipo... Olha, isso aqui tal. A gente tentou fazer isso, ele acalmou. Então, se ele se acalmou, ele teve ali uma redução, né, daquele comportamento. O tempo que ele ficou desorganizado foi menor. Então, você vai mostrando outras formas de você ver o comportamento problema, o comportamento desafiador, né? E aí, em cima daquilo, você consegue passar para o pai a segurança de que você não é mais um, de que você é diferente, né? E eu busco isso. E aí o vínculo está estabelecido. Mas não é fácil, gente. Não é uma coisa pronta, você sofre muito, você ouve muitas críticas, você é subestimado, principalmente se você não tiver uma aparência, né, um acadêmico, não tem cara de médico, não tem cara de terapeuta, não tem cara de psicólogo, não tem cara de nada, tem cara de música. Eu falei, gente, eu tenho o quê então? Eu sou uma parede. Então, a gente vai ser subestimado, sim, então é por isso que a gente precisa ir com paciência, com muita humildade, né? Então eu sempre preservo, por isso que eu preservo a minha criança interior, que é para mesmo eu sendo um adulto muito bem sucedido, eu nunca esquecer de como foi começar lá do início, sem nada. E para quem não tem nada, a metade sempre será o dobro, né? É verdade. Mateus, dicas para pais e mães e cuidadores para que fortaleçam o vínculo com a sua criança ou com seu adolescente. Primeira coisa é seguir o INPCast, né, para poder seguir todas as orientações e sugestões dos profissionais, né, porque realmente aqui nós temos pessoas qualificadas com diferentes formações, com práticas e vivências que são extraordinárias, né, e buscar conhecimento. Né, procurar se informar, a parte da legislação, a parte da abordagem que está sendo utilizada com o seu filho. Então, o que é isso? É uma terapia cognitivo-comportamental? É um DENVE? É um ABA? O que está sendo feito naquela sessão? Qual é o objetivo dessa sessão? Então, tem pai que não pergunta isso, né? Tá, o que foi feito? Qual o plano de atendimento? Então tem pai que pega um relatório que não sabe questionar o relatório. Então os pais precisam dessa curiosidade, né? Mas para ser curioso precisa ter conhecimento. Então não há conhecimento, a gente não adquire conhecimento sem curiosidade. A gente precisa ir em busca disso, né? Participar de grupos, trocar experiências, participar de formações, palestras, seguir nas redes sociais influenciadores, especialistas, né, profissionais que são especialistas da área, né, conversar, olha, a terapeuta falou uma coisa, mas eu não entendi. Digamos que a criança faz atendimento em vários lugares, né, e aí ela vai chegar para você, Michele, e vai dizer, Michele, deixa eu te falar,
A terapeuta ontem falou algo relacionado a intraverbal. O que é isso? Eu não entendi. Ela falou, eu estou trabalhando intraverbal. E aí, às vezes, tem terapeuta que esquece que essa linguagem muito erudita, que é muito específica, nossa, que está aqui, né? Que não acessa, o pai não tem acesso àquilo. Então, às vezes, você pode falar intraverbal, mas você pode falar, olha, linguagem, mas de outros modos, a gente está trabalhando isso dessa forma, o pedir, o nomear as coisas simples que você deve fazer, mas que aqui no consultório a gente faz com objetivos específicos terapêuticos. Então, falta essa orientação. Então, tem pai que escuta, eu trabalhei isso, mas tá bom. E sai. Então, o pai precisa ter essa curiosidade, até mesmo para saber se o que está sendo realizado dentro do setting terapêutico, se é eficaz, se é aquilo que você quer que realmente desenvolva no seu filho ou na sua filha, né? Então é essa curiosidade mesmo. E ser amigos dos terapeutas, gente. Tem pai que chega com muitas dores, com muitas mágoas, porque já passaram por processos dificílimos e a gente entende, a gente acolhe. Tem muito profissional que a gente sabe que nem todos vão ter a mesma empatia, mas também tem profissionais que não têm culpa de processos que já foram vivenciados, né? No caso, pela família, e que às vezes só quer ali entender, acolher, e muitas vezes você já chega com uma demanda já cobrando tudo, muito brava, desconfiada de tudo, e aquilo pode causar um bloqueio no profissional. Então, quando a gente vai fazer essas formações, eu sempre falo muito, né, para as minhas auxiliares, para a minha equipe, né, que me acompanha, eu falo, gente, ouve primeiro acolhe, às vezes a mãe e o pai vai vir com pedras e pedras na mão e vai atacar todo mundo e ninguém vai prestar, ninguém fez o trabalho e tal, e a gente sabe que não é 100% assim. Às vezes é porque eles estão magoados com algum processo, alguma coisa, e eles vão trazer. Acolhe primeiro, né? Ouve e depois fala como você trabalha. E aí dentro daquilo que você propor, você vai tentar ajustar com o pai as expectativas, aquilo que você oferece, que está dentro do seu domínio, que está dentro da sua formação. O que não competir a você, seja honesto, fale, olha, isso daqui é a terapeuta ocupacional. Isso daqui é a nutricionista. Isso daqui é a fonoaudióloga. A gente trabalha comunicação na música. Mas nosso objetivo é A fonoaudióloga trabalha outro. Então você precisa ser muito transparente, né? Mas a princípio eu acho que é isso. É as famílias terem essa busca pelo conhecimento, saber conversar, saber entender também quando o profissional não se sentir apto, né? Porque vai acontecer. Vai acontecer. E é natural do processo. Eu não posso atender demandas que não são da minha área, até por uma questão ética, né? E faz parte. Legal, Matheus. E assim, uma dica que eu também acrescento, sendo mãe e depois me tornei terapeuta, é assim, não tenha medo de sentar no chão com seu filho. Se ele virou o carrinho, tá rodando a roda, vira o carrinho, roda e veja se ele te olha, busca esse contato de olhar, busca, né, faça as onomatopeias, nossa, que legal você fez, que ele vai te olhar, vai começar a crescer esse vínculo. Na hora de pedir alguma coisa, filho, o que você quer, né, é literalmente, muitas das vezes, né, assim, o nível 2, nível 3 não tem tanta reciprocidade assim, e a gente se frustra mesmo, né, por não ter essa reciprocidade, mas busque, faça você essa busca dessa reciprocidade. Então não tenha medo do tatame, não tenha medo do chão da sala, não tenha medo, né, dos lugares públicos. Sente, brinque, porque ali o vínculo vai construindo, né, tijolinho a tijolinho a gente monta um castelo. E até porque também, Michele, o tempo passa muito rápido, gente. Então eu tô falando agora, eu não sou pai, mas eu já acompanhei crianças por longos períodos e a criança hoje ela tem um comportamento, ela tem ela tem uma fisionomia, ela tem uma forma de expressar os sentimentos. Amanhã ela já está de outra forma. Então o pai, ele não pode ter vergonha de brincar, de ir para o chão, de passar vergonha, né? A gente usa isso assim, porque você vai perder a fase de desenvolvimento.
né? E agora eu tô falando isso como amigo, como não terapeuta. Agora, falando como terapeuta, você tem o período de elasticidade cerebral, que são os marcos do desenvolvimento. Então, se você deixa de fazer uma nomeação, se você deixa de usar uma entonação para dar um comando para o seu filho, para ensinar algo para o seu filho, naquela fase, daqui a 2, 3 anos, passou. E aí você perde o período, né? Então, o que eu tenho a dizer, agora eu vou usar um termo, né, na literatura americana, eles utilizam aliança terapêutica. A aliança terapêutica é o processo terapeuta, família, né, os professores também, todos que estão envolvidos, né, no processo de vínculo. Porque o vínculo, tem o vínculo que é micro, que é aquele vínculo ali dentro do consultório, né? E tem o vínculo que ele é maior, que ele expande outras áreas. Então, se a criança aprende o vínculo aqui micro, ela vai aprender a se vincular com outros profissionais, ela vai aprender a desenvolver a autonomia, a confiança em outros ambientes. E quanto mais confiança ela desenvolver, maior vai ser a possibilidade dela ter qualidade de vida. O vínculo ou a aliança terapêutica, né? Ou o rapport ou a ressonância, né? Dependendo da área que você estiver atuando, ele serve para motivar a criança. E uma criança motivada dentro da terapia, né, dentro do setting terapêutico, é uma criança que vai te apresentar mais respostas, é uma criança que vai feliz para casa. Eu vou ver o tio, vou ver a tia. Então, um termômetro para o terapeuta é quando a criança está feliz, está motivada. E o pai também. Ela está falando daquele tio, então ali alguma coisa houve, né? Então, é um termômetro, entendeu? O objetivo do vínculo terapêutico tem que ser a felicidade, tem que ser a motivação para que você possa cobrar e ensinar, cobrar demandas e ensinar novas habilidades. Matheus, sensacional essa fala. Muito obrigado, Michele. Eu sou apaixonado por seu trabalho, sou apaixonado por esse marketing daqui do INPE, já falei isso várias vezes, assim, queria agradecer mais uma vez o convite. Quem sou eu para estar aqui, gente? Quem sou eu? Eu sou uma formiguinha aqui no meio de gigantes como vocês, então eu queria muito agradecer realmente esse convite. Que bom estar de volta, né? Que bom estar de volta. É um gigante junto. Eu estou felicíssimo. Conte sempre comigo. Muito obrigada, Matheus, por ter participado. Gente, gostou desse episódio? Fiquem conosco. Esse mês está recheado de informações que, como foi uma das dicas do Matheus, sigam a gente, compartilha, se inscreva no canal, porque aqui você vai ter informação de forma prática, de forma ética, de forma confiável. Muito obrigada e até o próximo episódio.